Oi, gente, boa noite. Chegamos, hein? Mais um episódio da nossa live semanal do Melhor de Três, um oferecimento da Superbet, super casa de apostas para você se divertir e apostar. Hoje, aqui um tema muito especial, que marcou a 18ª rodada do Brasileirão. Afinal, tivemos 10 jogos com 80 cartões, 74 amarelos e 6 vermelhos. Isso é assunto bom para a gente repercutir, lances bem marcantes que marcaram a rodada para a gente repercutir, analisar, avaliar o atual momento da arbitragem brasileira. Comigo, Rodrigo Mussi, que é o rei do apito. Eu tô com o cartão amarelo aqui, que já vai pro primeiro que chegar aí, tá? Ixi, Maria, já vai soltar o cartão? Estamos que nem a rodada do Brasileirão. Vai ter polêmica hoje, né, Paulo? E ele tá de volta, depois de um giro pela Europa, férias merecidas. JP Sgarbi tá aqui com a gente. Seja bem-vindo de volta, Sgarbi. E aí, Paloma, Rodrigo, Ana, tudo bem? Bora que o assunto é polêmico ainda, mais nesse ano de Brasileirão que o bicho tá pegando. Vamos voltar nesse episódio porque gosto muito de falar de arbitragem, vai ser legal. E a gente tem a honra de receber uma especialista no assunto. Ana Paula Oliveira, a nossa convidada especial de hoje. Aos 20 aninhos, ela começou a carreira de bandeirinha. Em 2001, estreou na primeira divisão do Campeonato Paulista e 2 anos mais tarde, em 2003, despontou como a principal auxiliar do estado, acertando lances pontuais na decisão do Paulistão entre Corinthians e São Paulo. E aí, uma longa carreira, uma vasta carreira. Teve também ali uma parte, né, digamos assim, mais como dirigente, da comissão ali. Sem ser cartola, tá? Sim. Chegou. Ana, obrigada por te ter aqui. Você que rompeu uma bolha num universo tão machista. É admirável isso, então é muito legal te ter aqui hoje. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Estou conhecendo agora o Rodrigo e o JP. E assim, parece que foi escrito, né, para eu estar aqui hoje, porque é o pós-rodada e essa rodada cheia de elementos e de situações, posso dizer, complicadas em relação à arbitragem brasileira, infelizmente. Eu digo infelizmente porque uma vez árbitra, sempre árbitra, e a gente deseja sempre que os árbitros façam um bom trabalho. É ruim quando a gente é questionado, indagado, né? Você colocou na abertura uma rodada com 80 cartões, sim, dos quais 74 foram amarelos, não é isso? 74 amarelos e 6 vermelhos. Ou o seja, jogo que teve mais cartão foi Flamengo e Criciúma com 12 cartões. Então, se a gente fosse fazer uma média de 10 jogos, seria uma média de 8 cartões por jogo. É uma média alta. É uma média alta. Até o celular já reclamou aqui. É uma média muito alta pensando em primeira divisão de Campeonato Brasileiro. Eu acho que se a gente fosse falar de Série C, Série D, até alguns jogos da Série B, está dentro de uma margem aceitável, porque são propostas de jogo diferentes. Quando a gente fala de Série A, eu entendo que é muito. Sim. Agora a gente tem que entender o porquê desses cartões. Vamos entender hoje aqui, vamos repercutir bastante. Tem a nossa enquete de hoje também, aqui no nosso telão Melhor de Três Superbet. Quem é o personagem do futebol brasileiro mais chato? Cadê o apito? Aqui é um esquema meio de série A. Eu posso sacanear agora? Gente, aqui, dá um close nesse apito. Cadê a criançada que tá em casa? Os árbitros profissionais vão tirar sarro, olha lá. Aqui. Olha, sabe aquele pichinho de doce que a gente brincava quando era criança? Olha aqui, sacanearam. Aqui no bar da Faria Lima, aqui me deram. Apito até o final da nossa live do Melhor de Três de hoje. Enquete para vocês participarem com a gente. Aliás, manda sua mensagem, sua opinião, sua visão de como é o atual momento da arbitragem no Brasil, especialmente com o recurso tecnológico do VAR. Manda aí pra gente. Quem é o personagem do futebol brasileiro mais chato com a arbitragem atualmente? Alternativa A, Hulk. B, Felipe Melo. C, Abel Ferreira. Nossa. Ou D, Zubeldia. Tá bom, né? Nossa, tá bom o negócio. 4 nomes fortes. No final da live, a Ana Paula vai dar a opinião dela. E vocês aí vão palpitando. Vão palpitando com a gente no nosso telão Superbet. Olha, é uma briga boa aqui, viu? A gente vai falar sobre isso já já. Daqui a pouco também teremos um outro convidado. Ele tá chegando, já estará aqui com a gente, né, Rodrigo? Esse cartão amarelo. O Rodrigo adorou. Temos perguntas para Ana Paula aí de vocês? Querem começar aí repercutindo algum assunto Eu tenho uma específico? pergunta, assim, de verdade eu já estava segurando aqui, não sei nem se estava no script. O VAR ajuda ou atrapalha? Na sua opinião como né, ex-árbitra? Como técnica, eu entendo que o VAR ajuda.
O segredo está na forma de utilizá-lo. Eu entendo que aqui no Brasil a gente ainda não acertou o time correto de utilizar o VAR, infelizmente. Na Europa, você acha que já acertaram? Eu acho que acertaram não, mas melhoraram. Eu acho que melhoraram. Acho que a gente pode usar um exemplo do que foi a Euro, né? Se você vê a utilização do VAR na Euro, que é uma competição que acabou de encerrar agora, respostas de 30 a 40 segundos de intervenção do VAR de forma assertiva. Então você vê que a Europa já aprendeu a usar o VAR melhor do que nós. Eu acho que nós, não só no Brasil, acho que na América do Sul, aí eu vou usar como exemplo a Copa América, nós tivemos problema na primeira fase da Copa América, de intervenção do VAR, de partidas com 2, 3 minutos aguardando uma decisão. A partir da fase final, que nós tivemos uma melhora da utilização no VAR na Copa América. Então eu digo que o segredo está de nós, sul-americanos, sabermos utilizarmos de uma forma correta ou melhor o VAR na América do Sul. É um recurso tecnológico, né, para auxiliar aí os árbitros, para somar. Só que muitas vezes tem lances que são interpretativos e aí talvez que entre tirar essa liberdade do juiz, aquele juiz que deixa o jogo correr mais. Na Europa a gente vê mais isso, né? Aí, Paloma, o segredo, a FIFA ela tem uma filosofia que ela adotou, já tem desde o ano passado, né, da Copa para cá, que é um time único, né? Assim, um time unificado. O que é o time unificado? A mesma diretriz do árbitro de campo é a diretriz do árbitro da cabine. O que isso quer dizer? Se eu sou VAR da Paloma e eu já trabalho com a Paloma há 5, 6 jogos, eu já sei o seu estilo de atuar, que vai ser diferente do estilo do Rodrigo. Então, se eu já sei o seu estilo de atuar, se você é uma profissional que vai deixar o jogo correr mais, automaticamente eu na cabine vou ter que ter essa mesma sensibilidade de entender a forma da Paloma atuar. Se eu não tenho essa mesma afinidade e essa mesma orientação e instrução, o que vai acontecer? Você vai deixar o jogo correr e todo o contato que eu ver em costa ou embaixo, que para você não é infração, para mim pode vir a ser. Aí eu vou ter intervenção. Então esse é um problema. E o protocolo diz o seguinte, o VAR ele tem que entrar quando acontece um erro propriamente dito. O erro propriamente dito não fala de interpretação. Tá. A interpretação ainda está sob o direito e a subjetividade do árbitro central de acordo com a regra 5, que a gente não respeita muito. Já que você tocou nesse ponto, vou até antecipar aqui um pouquinho o lance do jogo do Palmeiras e do Cruzeiro, né? Que aí a gente entender se isso é interpretativo ou não. Eu acho que a gente tem aqui o lance, se der para soltar aqui no telão pra gente, tem também a análise do VAR. O goleiro saiu! Cruzeiro, esse a gente vai repercutir depois, né? Depois que é o do Flamengo, que foi aquele lance com as duas bolas em campo. Mas o do Palmeiras achei muito, assim, como torcedor, muito estranho. A falta, não sabe pra se você foi falta ou não foi falta? Não você foi falta. Torcedor, como torcedor agora. Não foi falta. Mas e pra você, JP? Não, pra mim não foi, só que o pior desse lance, pra mim é um lance que é interpretativo. E o VAR parar isso. Não, mas olha que interessante, ó. Você não foi infração. Para você não foi infração. A gente vai ter a imagem agora. Para você, Paloma, foi ou não foi infração? Fala de boa. Então. Foi infração. Para você. Você acha que aquele braço nas costas é falta? Eu acho que eu deixaria correr, eu acho. Você deixaria ou você marcaria? Eu acho que eu deixaria correr. Não, porque esse é um princípio muito importante, porque olha só, a gente tem, observem, eu não sei se eu posso pedir para quem está operando, na jogada anterior, a gente voltar um pouquinho lá no início da jogada, eu vou fazer uma provocação com vocês, porque anterior à falta não falta, houve uma jogada igual. Ninguém prestou atenção nisso, né? Não. Olha que interessante. Olhar de árbitro. No lance antes. No lance antes, ó. Quando eu abrir o vídeo... Abre o vídeo, ó. Pra vocês verem que as jogadas são idênticas. Então, uma vez que ela é idêntica, ó, esse primeiro momento, aí. Para. Foi falta? Não. O jogo seguiu. Vocês perceberam? Aí vai pro segundo momento, ó. Aqui a gente tá falando dessa situação. Que é parecido. Que aí não marcou nada. Agora, são idênticas. Se as situações são idênticas, eu entendo que não houve falta nem na primeira e nem na segunda. Porque esse toque, a regra diz que eu posso tocar. Eu estou tocando no Rodrigo. Né? De bola. O que eu não posso fazer é o Rodrigo... Tenta me impulsionar para frente, Rodrigo, por favor. Tenta avançar você com o tronco. Eu impedi ele de ir. Se eu impeço ele de ir, aí eu estou interferindo. Agora, se ele vem, e eu só toco e tiro, eu não interferi. Eu coloquei, eu não puxei, eu só fiz um toque de referência na disputa, eu não estou impedindo ele de jogar. A regra facilitou para nós árbitros que o segurar, o puxar, é quando de fato há o impacto. Então, tanto na primeira jogada aqui, tá vendo? Ninguém nem observou, são idênticas.
Essa é a segunda jogada, mas a gente puxar, a primeira e a segunda são idênticas, então eu já não vejo como infração. Nesse caso, não caberia a intervenção do VAR, mas vamos partir do princípio que houve infração, né? Que é o que a gente está discutindo aqui. A pergunta é fase de ataque ou não é fase de ataque? Eu pergunto para você que está em casa nos assistindo, o jogador foi direto pro gol? Não. Ele chutou pro gol? Ele finalizou pro gol ou ele lançou para a direita? Da direita ele cruzou, o jogador no meio falha, aí vai um outro jogador. Eu tenho uma defesa que pode se recompor. Sim. E depois sai o gol. Então não é fase de ataque, não é direto. Então se não é direto, primeiro, eu entendo que não houve infração. Mas mesmo que tivesse ouvido a infração, caberia a intervenção do VAR? No meu entendimento, não. Então, E aí? E quando a gente vê... Aí eu tô dando a minha visão? opinião, tá? Eu não tô entrando na discussão das diretrizes. Mas é curioso esse lance. Vocês conseguem entender Super, os pontos agora, mas o erro didaticamente? é absurdo. O erro é absurdo. Se a gente pegar esse contexto de falta, o VAR é absurdo. Então, agora o que o jogo espera da gente? Que em situações como essa, que eu possa ter um profissional na cabine com a tranquilidade de entender o estilo de jogo, como eu falei, do árbitro, e falar, não, nessa situação, ele não marcou a primeira, ele não marcou a segunda, eu não vou interferir. Sim. Segue o jogo. O que você ia falar, Edgar? Pra mim, o que me incomoda muito nesse lance... E ali eu foi queria uma... saber- eu queria até saber a sua opinião. É que pra mim o VAR no Brasil, o VAR tem tudo pra ser positivo. Só que me incomoda muito essa interferência tão excessiva nesse lance. Se é um lance que, pô, se o juiz dá falta ali no momento, ninguém ia pra nada. É Não. interpretativo, teve o contato ali, enfim. Só que daí depois acontece o gol, que é um momento de maior felicidade no futebol. Todo mundo lá esperando pelo gol e tal. O cara volta antes, 30 segundos antes, acha uma faltinha bem mais ou menos, que o juiz estava do lado do lance. Pra mim tem muita interferência, me incomoda muito. Então, mas o que me chama a atenção, JP, é isso que eu falo. A gente olhando o início da jogada, a gente tem uma jogada idêntica na lateral, em que o jogador faz o mesmo uso de braço, que o árbitro permite que siga. Aí tem o segundo momento, a jogada idêntica, que o árbitro permite seguir. Por que a intervenção do VAR? Aí o desafio tá, falta ou não falta? Eu entendo que não. E a partir do momento que divide, não é um erro. E se não é um erro, eu não posso interferir. Então eu entendo que o tempo de resposta do nosso VAR interferindo em excesso no Brasil é uma problemática, que eu acredito que a Comissão Nacional esteja trabalhando para ajustar isso, né? Eu acho que do ano passado para esse ano já houve uma melhora. Você acha que melhorou, então? Eu acho que melhorou. Não é uma melhora absurda, mas houve uma melhora. Tá. Você vê que eles estão preocupados em melhorar. Só que ainda não chegamos no nível que nós gostaríamos. Eu ainda entendo que um VAR, ou uma revisão, seja o árbitro e o VAR, que demore 2 minutos, 3 minutos é muito. Eu acho que para a qualidade que nós temos, para os profissionais que nós temos, uma revisão ela não pode durar mais do que 1 minuto e meio, com exceção de uma situação de impedimento, que a gente tem um problema tecnológico com as linhas, que aí acaba ultrapassando um pouco mais esse tempo. Mas fora isso, jogadas em que eu tenho a imagem interpretativa, ela não pode ultrapassar 1 minuto e 30. Sim. Se passa de 1 minuto e 30, abre precedente para o torcedor, para o dirigente, para o comentarista, para o jornalista esportivo, achar o que ele quiser. Aí ele pode trazer informações que está tendo interferência externa ou não, ele pode dizer que há uma orientação ou não. Abre margem para cada um falar o que bem entende. Por quê? Porque eu não estou sendo ágil em solucionar o problema. Então a gente precisa fazer um trabalho muito rápido e emergencial para que os nossos árbitros consigam ter uma tomada de decisão mais ágil, para com isso diminuir as indagações e as polêmicas em relação à arbitragem. Daqui a pouco a gente vai falar também do jogo do Flamengo, que aí tem o outro lado da moeda, que é o jogador do Criciúma que não sabia a regra, né? E foi meio imprudente ali, meio não, totalmente, porque aí gerou um pênalti que foi o gol da virada do Flamengo. Então, para tabelar um pouquinho com a sua história, Ná, por que ser árbitra? De onde veio isso? Menina, foi o acaso da vida. Apesar que nessa vida eu acredito que nada é por acaso, mas meu pai era árbitro de futebol amador. E eu fui para ajudar o papai, porque estava passando um problema financeiro grave em casa, e eles precisavam de mesárias para trabalhar no Amador, em Hortolândia. E eu fui como mesária, e como eu sou curiosa, geminiana é uma desgraça, não é um signo curioso. Eu falei, meu pai, eu quero fazer o curso porque eu quero entender, porque as pessoas falam para mim, jogo brusco grave,
impediu uma oportunidade clara de gol. O que é isso? Eu não sabia. De verdade, eu não sabia. E aí eu fui fazer meu primeiro curso com 14 para 15 anos, me apaixonei e não larguei mais. Estou no futebol até hoje. Tem interferência do VAR, Ana. Interferência do VAR? Peraí. Preferência do VAR. Olha aí. Agora é amarelo pra você. Seja bem-vindo. Braguinho, como que um árbitro... Chega atrasado, me diga. Tudo bem? Fala, meu parceiro. Rodrigo Fizemos jogo Bragueto. juntos, viu? Bandeirei muito com essa criança. Fizemos ou não? Tem uma história boa aí pra nós. Então já conta aqui na história, vai, Bragueto. Bom, primeiro, boa noite, boa tarde. Seja bom bem-vindo, dia. uma alegria te ter aqui, ainda mais num pós-rodada tão especial e marcante para a Não, arbitragem. prazer em revê-lo, Paulo. Obrigado, parabéns aí pelo programa. E assim, fiquei muito feliz com o convite, né? Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Apesar de não ser a minha profissão, queria que fosse, viu, Ana? A sua é, a minha não é. Então, até desculpa o Mas atraso. manda bem, manda bem, manda bem. Não, desculpa o atraso, porque eu estava com algumas reuniões, hoje estou com a agenda de médico. Queria ser médico, mas não consegui. Não, a verdade é assim, né? Eu tenho uma história com a Ana legal. Eu comecei em 1996 na federação, e aí nós fomos fazer um jogo de Copa São Paulo, que para quem está começando a carreira, a Copa São Paulo é a Copa do Mundo, do qual ela teve várias oportunidades, Olimpíadas, né? Eu não, né? Então, assim, eu lembro direitinho que o trio de arbitragem era eu, a Ana e o Barreira, Newton dos Reis Barreira. Nosso bombeiro. Barreira hoje é até comandante do bombeiro aqui de São Paulo, tudo mais. Aí foi legal que quando nós subimos a escada para o jogo, quando as pessoas... Santo André e Corinthians. Sim. Jogo grande, lotado. E era decisivo, né? Estádio Bruno Daniel. O Corinthians Bruno ficou Daniel, fora. O Corinthians isso. ficou fora. Poucas vezes o Corinthians ficou fora na primeira fase. E era jogo decisivo. Foi. E quando nós subimos o trio de arbitragem, que a torcida viu a Ana Paula, foi uma bandeirinha. Não, mas porque era uma mulher. Bonita Sim, sempre sim. foi. óbvio. Não, mas na verdade era algo novo, Era tava uma mulher. lotado. Tava Exatamente. lotado, era jogo do Corinthians, tava exatamente. casa cheia. Eu lembro que ela estava um pouquinho nervosa também. Olha, Verdade quem diria. também. Mas o mais interessante foi o seguinte: nós tivemos um lance onde o árbitro fica na diagonal, o escanteio lá, e eu tenho que me posicionar aqui para ver a jogada. Bateram o escanteio e para mim era o Bobô. Era um atacante do Corinthians, careca, um menino novo, lembra, Ana? Sim. O menino fez um gol com a mão, mas muito perfeito. Ele fez com a cabeça e com a mão. Da onde eu estava, eu achei que tinha sido com a mão, mas não tinha certeza. E o Nilton Barreira estava ali de frente e levantou a bandeirinha. Que ela tem uma bandeirinha eletrônica aí também, que você usou, tá ali pra gente se Você trouxe a bandeirinha eletrônica? Trouxe. Que legal. a primeira tecnologia no futebol é a bandeira eletrônica. Depois veio o VAR. Foi a primeira. E aí, foi legal, o Corinthians VAR foi demorou eliminado, pra né, chegar. Ana? Lembra? A Ana trabalhou muito com essa bandeirinha aí. Que essa aí, aliás, é das Olimpíadas, das Copas. né? Essa é famosa. E ela vibra, tá, gente? Pra quem não sabe, tem um lá. sensorzinho no braço. Quando Depois você tem marca uma- impedimento, tá Isso tudo aí tem A aqui. Peter era comigo, bandeira pra Calma cima. aí, quando a bandeirinha... Cadê o sensor? Tá ali. Na verdade, se você marca dentro o da caixinha, impedimento, tem um demais. sensorzinho lá. Deixa Isso eu ver. daqui, quer experimentar, Eu JP? quero. Coloca no seu Venha, braço, assim. venha. Põe Peraí. próximo pra você ver. A gente ligar. coloca aqui. Deixa eu ligar. Essa foi a Deixa eu ligar. primeira tecnologia que veio pra Aperta aí, arbitragem. Ana, vamos ver. Aqui tá funcionando bem. Aí tem aqui, aí, né? ó, Aqui coloca tem no a bateria braço. aqui e tem a Isso. bateria lá. Ele entrega. Então vamos mas- imaginar, em situações de impedimento Peraí, que deixa eu o ver árbitro agora. não vê, não é todas. Aí. É que ela tem que pôr pra trás. Quita também. Aí vai, ó, quando Ele você treme, só marca, que aqui tem que e regular aí, ali. sentiu? Sim. Tá E tremendo? detalhe, pouquinho, assim. a vibração do assistente 1 e do assistente 2 são diferentes. Sério? Para o árbitro saber quando, som é diferente. quando é o assistente 1. Aperta, Paloma, Aperta, aperta aí. aperta, Paloma. É outra vibração, Ó, viu? E outro som. É. Então são vibrações diferentes para o árbitro saber quando é o assistente 1 ou quando é o assistente 2. ó, o seguinte, você não passa daqui, hein, meu? No final, já vamos O senhor tá muito longe, é mais pertinho? pra ficar mais... A bola tem que fazer um círculo, uma meia-lua. Oh, que né? legal. E vamos fazer um coração. Muito bem. Bom, daí pra encerrar a história, foi legal que o Nilton Barreira anulou esse gol do Corinthians e o Corinthians foi eliminado. Foi. De 0-0, o empate era do Santo André. Terminou o jogo, eu lembro direitinho, eram várias emissoras de televisão, né, Ana? Um jogo importante, sempre passa ao vivo.
E aí todo mundo foi em cima da Ana Paula para entrevistar. Uma mulher, e ela dando entrevista. E eu e o Newton Barreira esperando ela. A gente não ia descer pro vestiário sem ela, né? O time de arbitragem. Nem sabia falar direito. Mas naquela época. depois de meia hora eu falei, Barreira, você vê que coisa que é o futebol? Você salvou o jogo, ninguém quer conversar. Mas deixa ela aí, vamos tomando banho que a gente vai ter que sair para tomar banho depois. A gente já toma banho quando ela chegar, o vestiário já tá liberado. Então essa foi a minha Porque naquela história. época, é importante falar também, lógico que teve esse momento. E, ai, gente, e na época da entrevista era complicado, porque a gente, meninona do interior, falava errado, absurdo. Nossa Senhora. Foi uma experiência única pelo fato de ser a primeira mulher num grande jogo, no clube de camisa, na Taça São Paulo de Júnior, enfim. E também não existia 2 vestiários. Hoje, uma coisa que a gente tem que parabenizar a Federação Paulista e todos os clubes de São Paulo, não só da primeira, mas da Série A1, A2, A3, inclusive da Série B, já possuem 2 vestiários em São Paulo. É isso. Naquela época não existia, então a gente tinha que fazer o revezamento. Às vezes os meninos deixavam eu tomar banho antes, dependendo da situação, ou eles tomavam primeiro e eu depois. Então tinha essa troca do revezamento, porque não existia porta, não existia nada. O mais legal, viu, Gabriel, é o seguinte... É a curiosidade, é verdade. Aí, a pergunta que vai vir agora. Pois não, pode dizer, o senhor que comanda. Não, eu ia perguntar que hoje muita gente ainda sente o machismo muito forte. Imagina naquela época, né? Sim, ele vivenciou, acho que muitas situações. Nós temos comigo. muitos jogos, A gente fez vários jogos, não era fácil. Mas uma coisa, e o Bragueta aqui a gente já conversou muito, eu acho que o mais difícil não era do clube, não era do torcedor, ou até mesmo do próprio jogador, mas dos colegas de profissão. Porque ninguém fala isso, eu acho que a gente tem que ter coragem de falar. Aliás, depois eu vou A gente está numa época de Jogos Olímpicos, de competitividade, eu sou muito adepta do espírito olímpico. Eu acho que eu posso competir com você, mas acima de qualquer coisa eu preciso te respeitar. Primeiro como ser humano. E no trabalho a gente vai aprender um com o outro e lógico que só um pode ir para o Mundial. Só 3 pessoas vão para uma Olimpíada. Então a gente vai competir por esse espaço. Mas sem jamais desrespeitar e utilizando o que é melhor, o trabalho. Né? E dentro... Mas você foi desrespeitado. E eu fui muito mais desrespeitada por colegas do que por atletas, por dirigentes. Tive problema com dirigente que notoriamente, publicamente falou coisas que não devia, como aconteceu recentemente, né, agora inclusive com a Neuza, com a própria Edna, e depois se desculparam, mas era mais com meus pares. Eu lembro que o meu grande desafio, eu falava isso para eles, eu espero um dia conquistar o respeito deles. E graças a Deus, Papai do Céu, foi muito bom. Fala aí, Bragueta. Hoje eu tenho o respeito da categoria. Mas foi muito difícil, Paulo. Mas eu sei que também na nossa área, como jornalistas, passa o mesmo, ou não? Aqui a gente... É um pré-julgamento, né? Sempre pré-julgam. E você tem que mostrar que veio, assim, você precisa provar. Você tá num grande jogo, igual você vai para um clássico, para uma final, não é porque você mereceu, não, você tá saindo com alguém. Não. Com quem você tá saindo? Eu já ouvi isso, pra você ter uma noção. Eu fui fazer um jogo, um playoff final da Série A3, lá no Noroeste, e um calor, a gente chegou, viagem longa, tal, tudo. Eu entrei no vestiário, cumprimentei o árbitro. Quando eu fui cumprimentar o outro assistente, ele falou assim, não, eu não vou te cumprimentar, porque você não é digna do meu cumprimento. Tô louco. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque não é possível uma menina tão nova, com tão pouco tempo de federação, só que ninguém conta o meu período de amador. Eu comecei no amador com 14 anos. Quando eu chego no profissional com 18, já eram 4. Quando eu estreio com 20, já não são 4, né? Vamos pensar assim, já são 6. Quando eu faço a minha primeira final, eu estou com quase 9 anos de carreira, ou seja, o ciclo do Bernardinho de 10 anos de excelência. E aí eu falei pra ele assim, ele falou assim, não, provavelmente você está saindo com alguém, com algum dirigente, e você não é digna de estar aqui, eu não vou te cumprimentar. Eu falei, tá bom. Você vai fazer o assistente. Vai fazer o jogo com você. O assistente, o árbitro assistente. A gente reza junto. Então, assim, isso antes do jogo. Então, assim, imagina você ouvir isso 1 hora antes da partida, em que você vai para uma partida que é classificatória. Se você não tiver, e naquela época a gente não tinha apoio psicológico, né, Bragueta? O Bragueta tem uma história muito bonita de vida aí. A gente vai repercutir também. Não, linda a história de vida dele. Mesmo. É um cara que eu já respeitava, passei a respeitar mais. A gente se reencontrou agora, tem uns 4 anos, né? Inclusive... Na federação. E, assim, a história de vida desse cara é fenomenal. Aliás, o sprayzinho aí, agora, publicamente agradecer, porque nós levamos lá a federação e a Ana ajudou. É o sprayzinho hoje oficial do Campeonato Brasileiro, da Federação Paulista, né? A gente testou, utiliza, ela fez um teste maravilhoso. junto com o Mauro Silva, que autorizou também.
E assim, né? Eu sempre. Eu tô com 49 anos, eu trabalho desde os 14, eu sempre trabalhei em empresas que envolvem time de trabalho, né? Vamos falar assim. E eu depois, quando eu fiz administração de empresas, eu aprendi isso, né? Não oferecer resistência às mudanças. Então, toda vez que tinha uma implantação de alguma coisa na arbitragem, os comandantes falavam, põe no jogo do Bragueto que o Bragueto gosta. E gosto mesmo. Porque a grande maioria... Isso aqui foi uma resistência. A gente tinha uma facilidade, isso que o Bragueto isso aqui tá foi uma falando. resistência para se implantar no futebol brasileiro e mundial. Os cardeais, os árbitros mais experientes, não gostavam da inovação. Não gostavam do progresso. E aí nós que éramos, a gente era jovenzinhos na época também, era a turma, a molecada, né? Sim, boa. E aí a molecada, a gente assimilava melhor a inovação, a gente gostava, igual o primeiro trio que usou ponto eletrônico foi no meu jogo. Isso. Né, que a gente usou o ponto que foi o Palmeiras e Corinthians, que todo mundo fala que fui eu que chamei o árbitro, não foi. Mas então a gente gostava disso, o Braga tá falando, e realmente era com ele ou era com a Bad, e eu sempre estava na equipe ou no um ou outro que eram da mesma equipe. E eu comecei apitando futebol na várzea, né? E eu sempre prestigiei o árbitro assistente, o famoso bandeirinha, né? Tanto que quando eu ia apitar finais assim, de amador em outras cidades, o pessoal da liga perguntava se eu queria levar algum bandeirinha da minha confiança. Eu falava, não, eu quero que vocês coloquem um bandeirinha da liga, que bandeirou o campeonato inteiro, tudo bem, tem que ser um árbitro mais experiente, mas eu quero um bandeirinha. Ó, Bragueta, é um menino novo, ou às vezes é um tiozinho velho, né? Eu falo, pode pôr os dois, só que começar no jogo, o cara um bandeirinha, eu falo, não conversa com bandeirinha, para comigo, vou te expulsar. Eu vou ficar bravo, né? O Braga tem uma história, né? Uma confusão no vestiário, já quis bater em dirigente. A gente tem uma história, porque naquela época, gente, assim, eu tava falando da parte psicológica, a gente não tinha apoio psicológico, não existia. Então, o dirigente, o que não acontece hoje, é muito raro, ele ia na porta do vestiário do árbitro, fazia ameaças. E eu peitava. E o Bragueta era com esse tamanho de carcaça aqui. Era um dos que peitava. Se não fosse um forte, hein? Nossa, Precisei segurar algumas vezes, sério. A gente vai tabelar hoje aqui no Melhor de Três, passeando pela história deles, que tem várias histórias para contar. A Ana já disse que o Bragueta tem uma história de vida emocionante, a gente vai falar sobre ela aqui, mas também sobre uma rodada que foi marcada por alguns lances específicos. A gente já falou aqui do jogo do Palmeiras e do Cruzeiro, né? Do gol eu dei a minha anulado. opinião, não sei a opinião do Bragueta. Vamos lá, uma pena, aliás, desculpa, vocês já passaram, não volta. Não volta atrasado, meu amigo, vai embora. A gente vai a caixinha depois. Mas vamos ver o do Flamengo, então? O do Flamengo e Criciúma, que foi aquele lance que ficou conhecido como a bola de bilhar, digamos assim, duas bolas em campo. Vamos lá, Bragueto, começando por você. Decisão acertada do árbitro e falta de informação do jogador do Criciúma. Aliás, tá aqui, ó. Quero presentear vocês que legal. com um livro de regras oficial que a gente, né, republicou. É o que tá no site da Esse é o CBF. 23, 24 já? Site da CBF, né? E assim, Deixa eu dar uma olhada nele. quando eu dou... Esse é o 23, 24. quando eu faço cursos de arbitragem, nas ligas, a gente foi instrutor na federação, a federação teve um projeto que nós, árbitros atuantes, a gente passava um pouquinho da nossa experiência e a regra. Então, quando eu pergunto para as pessoas quantas regras tem o jogo de futebol, eu faço de propósito, né? Eu faço 10, 17, 33 ou 99. Todo mundo acha que tem 99. Quando alguém abre esse livro e alguém aprende que o futebol é jogado só com 17, os tiros livres. Com 17 regras, eu já fico feliz. Alguém que sabe que o futebol é jogado com 17 regras só, já sabe mais que muita gente. Tem jogador, dirigente, treinador que não sabe ainda que existem 17 regras, das quais, né, a gente vai falar das faltas e incorreções, e o VAR, que o jogador fez aí. E a regra continua sendo 17, o advento do VAR ele ficou num adendo da regra 6, que é os outros, e existe um capítulo só para falar do protocolo VAR, ou seja, as regras continuam sendo as 17. Que Curiosidade aí, né? E tá escrito aí, só que se vocês lerem, né, eu sou um bom professor, né, sou formado em licenciatura plena, se eu deixar aqui e voltar semana que vem fazer chamada oral, vocês vão ler e não vão entender muita coisa. Porque também não é fácil de leitura, de entendimento, porque você tem que ler e aplicar. Aliás, que eu quero parabenizar. Então, veja, é um árbitro mais jovem, de experiência, que a Ana falou, eu defendo também, né, que é a teoria de Glasgow, que a gente vai ter aí 10 mil horas de experiência, que é um escritor, tal, que defende, eu defendo também. Há controvérsias, mas que alguém que fica 10 mil horas praticando alguma coisa, supostamente está bem preparado. Piloto de avião, como piloto. apresentador de programa, coisa e tal, né? Aí, né? O tempo e aí,
Esse árbitro é um árbitro novo e aí tem que ser parabenizado. Eu vou dizer para vocês que capaz que se fosse um árbitro FIFA, talvez não tomasse a decisão tão rápida como ele tomou, de assinalar o pênalti incorreto. Porque não é fácil, esse é o tipo da situação da regra que não acontece toda hora. Não. Já aconteceu antes, um lance com o Robinho, não é a primeira vez. Isso. Eu vi. Mas não é fácil, porque a gente não aplica isso toda vez. Nessa aplicação, eu concordo com o Bragueto quando ele fala da regra fria. Isso. Entendo o que eu vou dizer agora, já que a gente está falando de aplicação. Aliás, assim, só para eu Na regra fria, só para completar. Óbvio que aí um pouquinho da inexperiência dele, o jogo não tinha nem que ter sido reiniciado de onde reiniciou com a bola ali. Perfeito. Ele errou aí. Isso mas a decisão que ele teve foi louvável. Era difícil. Poderia ter dado cartão pro Barreto? O que chutou uma bola na outra? Não, porque como não entrou na situação de agressão e não impede uma oportunidade clara de gol, porque aqui a gente não pode afirmar que essa bola ia pro gol. Não, exatamente. Então, nesse caso, eu entendo que ele usou da sensatez da não aplicação do cartão. Agora, o que eu acho que poderia ter evitado todo esse imbróglio. Só para quem não viu a imagem, eu não sei se todo mundo que está aqui com a gente na live acompanhou, mas foi arremessada uma bola, a torcida de trás do gol, né? Uma segunda bola em campo, né? Enquanto o Cebolinha fazia a jogada em direção ao gol. É isso que eu quero comentar agora. Um pouquinho. A gente vai voltar a imagem aqui, mas só para quem não acompanhou no fim de semana, é isso. Tinham duas bolas em campo, uma arremessada pela torcida e a outra o Cebolinha fazendo a jogada. Isso. O jogador do Criciúma, o Barreto, se eu não me engano o nome dele é Barreto, ele chuta a bola para atrapalhar. A segunda bola. A segunda bola. Não é a bola que está que entrou no campo de forma ilegal. Então, mas aí que tá. Eu acho que faltou, e aí o Bragueto trouxe muito bem, é um árbitro jovem que está em construção, para-raio. Você sabe o que significa para-raio, você vai explicar isso depois. Você vai explicar depois. Tá bom. Ele é para-raio porque ele é um menino jovem, ele é talentoso, ele tem postura de árbitro, mas todo jogo dele, grande, tem uma polêmica. Olha que curioso. Então isso a gente chama de árbitro para-raio, porque é aquele que tem todo o potencial, tem tudo para brilhar, isso é um grande árbitro, mas nos jogos dele sempre tem ocorrências. Só para dar o nome dele, Maguielson Lima Barbosa. Que é do Distrito Federal, se eu não estou equivocada. E ele é um grande potencial, só que todo jogo dele tem uma situaçãozinha e deixa ele em evidência de forma negativa, infelizmente. Mas concordando com o Bragueto, eu entendo que o pênalti foi correto. Produção, Arthur. Na frieza da regra, no texto frio da regra. Só que o Bragueto, quando ele chega aqui, ele fala assim, eu vou dar a regra para você, falou uma de presente, só que eu tenho certeza que se você lê-la, você não vai conseguir interpretar e eu preciso que você aplique. E dentro da regra, a gente tem, dentro da regra 5, técnica de arbitragem e leitura de jogo, que é um dos conceitos. A partir do momento que essa bola entra, e aí se a gente puder, eu vou pedir para a equipe de produção me ajudar um pouquinho, um passo antes, porque aqui a gente já viu o momento que o jogador tocou, que o pênalti é legítimo, na frieza da regra, né? O texto da regra nu e cru. Mas vamos imaginar momentos antes com a câmera aberta. Aí, o Arthur viu, aí, ó, a bola entrou. Ele conseguia ver a bola. Aí, ó, aqui, esse momento ele já deveria ter parado. Se ele não para a bola aqui, não sei se eu posso levantar. Pode. Imagina aqui, que aí falando de instrução, esse primeiro momento ele não sabe se essa bola vai vir aqui ou se essa bola pode ser cruzada. Por que eu estou dizendo isso? Se essa bola vem para cá, não há interferência com essa bola, certo, Bragueto? Correto. Não, e se não há interferência, quando a bola tá entrando, já está no campo visual dele. Já está no campo visual de controle e não vai ter possibilidade dela conflitar no contexto da outra. Arbitragem preventiva. Arbitragem preventiva. A partir do momento que esse jogador cruza essa bola e ela entra no contexto dessa outra, e olha um detalhe que eu vou falar para quem está em casa. Por que eu digo quando ela entra no contexto? Eu apitaria, Ana Paula. Não estou dizendo. Apita bem. Não estou dizendo que ele errou, tá? Obrigado, mas eu faço isso também. Mas só que eu apitaria antes dessa bola entrar na área penal. Por quê? Texto de regra. Se eu apito antes, eu vou reiniciar com bola ao chão. Para quem eu reinicio bola ao chão de acordo com a regra? Com o Flamengo. Por quê? Porque a bola está em posse do Flamengo. Se eu demoro uma fração de segundo, pode seguir mais um pouquinho, não sei quem está seguindo, e eu marco aí, parou. No momento que esse jogador domina, eu vou marcar a bola ao chão, vou prejudicar o Flamengo. Por quê? Porque o texto da regra mudou e toda bola ao chão que acontece dentro da área penal pertence ao goleiro. Então essa bola iria pro Criciúma. Então falando de arbitragem preventiva,
fração de segundo antes, chegou no jogador, ele ameaçou tocar, eu já vi que vai aqui no contexto e não vai para outro lado, apita. Arbitragem preventiva. A gente não teria a polêmica da semana, a gente não estaria discutindo esse lance. Eu acho. A gente teria um bola ao chão com distância de 4 metros para esse jogador bater a bola e sair talvez um gol legítimo e não geraria toda a polêmica do penal. Sim. Repito, na frieza da regra, muito bem marcado, difícil de marcar. Agora, o que pesou aqui? A falta de experiência. Eu tenho certeza que o Bragueta... A hora que a bola vem, né? eu tenho certeza que o Bragueto, os árbitros FIFAs, apitaria antes. Como eu acabei de citar para vocês. Por quê? Eu evito o problema. E dá para colocar um árbitro inexperiente, então, num jogo como esse? Então, olhando a tabela, o Flamengo está em terceiro? Me ajuda? Ó, vamos ver se eu não estou errado. O Flamengo em terceiro e o Criciúma em 14º, 15º. 15º, é. Então a gente está falando de uma equipe que já está brigando pelo G4 e uma equipe que está ali intermediária. Para escalar, agora falando um pouco de gestora, e o Bragueto pode, mas falando um pouco de gestão, eu não quis. quando você monta uma escala dessa, é aquela escala que você pode ousar em colocar um profissional que está em desenvolvimento, porque é um time grande com um time em crescimento, que é o Criciúma, e que se acontecer alguma eventualidade, como aconteceu, mas eles acertaram, seja para A ou para B, não vai impactar na classificação geral, a grosso modo. Vai impactar, talvez, se começar a ter mais erros ou acertos para a equipe A ou para a equipe B numa sequência. Tá. Num campeonato longo de 38 rodadas, não vai ser esse jogo que vai impactar nem na vida do Flamengo e tampouco na vida do Criciúma. Agora, ter esse cuidado, conhecer o profissional, saber das características, entender a demanda é importante? É importante. Então aqui eu entendo que faltou para o nosso menino experiência, leitura de jogo, perceber que isso poderia gerar um problema. A gente tem até um ditado, alguns falam bom, mas eu digo que a diferença entre o extraordinário e o excelente é que o excelente vai apitar o que acontece. Um bom árbitro apita o que acontece, é um árbitro FIFA, ele está lá. Não trazia problema para a federação e não foi para a FIFA. O extraordinário é aquele que aqui, evita problema. Mas depende da forma de evitar os problemas. Vamos entrar nessa seara. O que evita o problema? Que é a arbitragem preventiva sólida. Porque toda vez que eu evito o problema, eu consigo tranquilizar o jogo, eu não vou ter situações de penais, eu não vou gastar cartões, eu não vou expulsar atletas sem merecer. Então, mas isso é o que a gente falou aqui, a gente precisa de rodagem. E não adianta, ela fala assim, não deveria ter colocado, até para esse garoto ter rodagem, Tem que precisa estar nesse jogo. Falou, Manaus, só para completar o que a Ana colocou muito bem pro sinal, não é que ele seja inexperiente. Ele é um árbitro, como ela usa em construção, ele sim, ele está capacitado para trabalhar na primeira divisão. Tá, Exato, mas é igual um piloto de avião que você pode colocar e começar a ter uma pane e der um azar. Nunca deu essa pane, foi dar com um piloto inexperiente, entendeu? Então, mais ou menos isso, porque existe todo um acompanhamento, relatório. Exato, mas não que ele fosse inexperiente. Agora, também tem um caso que é complicado aí, é o tipo do lance, daquele negócio que eu falo, não vai acontecer comigo. Comigo não acontece. Acontece. Exatamente. Então, e aí outro dia, acho que... Agora, o que vai estar tendo de árbitro... Falaram, mas também que azar do árbitro, o cara chutar a bola e acertar outra. Não, eles são expertos em usar os pés para chutar uma bola. Aí não era difícil ele errar essa bola lá. Não, e nós somos preparados para isso, para detalhes. O grande árbitro, ele é preparado... É isso aí. Para detalhes e para antecipação de problemas. A gente treina isso. Que acontecer, ele tinha que ter prevenido. 24 horas. Então ele deveria prever isso. O que ele não fez foi prever que isso poderia acontecer. E eu tenho certeza que na próxima rodada, o que vai acontecer? Plano de trabalho da arbitragem. Galera, se acontecer algo similar, bola ao chão. Tenho certeza, porque isso aconteceu com a gente. Não acontece mais. Que agora entrou uma bola no campo, lá no fundo, com a jogada lá, vai parar. Também não é para radicalizar. Uma pergunta rapidinho que eu fiquei em relação a isso também, não necessariamente sobre esse lance, Sandro Bragueto, mas é até um pouco polêmica a minha opinião em relação a isso, tá? Porque pra mim o árbitro tinha que dar entrevista coletiva depois do jogo. Esse é meu sonho. Mas tanto em caso de acerto, em caso de erro também. Porque então, mas... pra mim, pro árbitro tá muito fácil errar hoje. Então, eu tinha um projeto. Ele joga apoiado no VAR muitas vezes. JP, falar como gestor agora para você. Eu tenho um projeto, o Bragueto tem um projeto, até porque eu sou da área da comunicação. E eu sou favorável que isso aconteça. Mas assim como eu tenho 22 atletas, entenda o que eu vou te dizer, e não são os 22 atletas que possuem condições para dar uma entrevista.
O Corinthians, você já vai saber quais são os jogadores que vão para a coletiva. No São Paulo, eu já sei quem é a lista de jogadores. A gente já sabe quem vai para a coletiva. Árbitro de futebol, se a gente faz isso, não dá, porque não são todos. A gente está falando de 10 rodadas, se a gente for colocar 10 rodadas da Série A, da Série B e tudo mais do Brasil inteiro. Não são todos que são Rafael Claus, que vão chegar na frente de uma câmera, mesmo com o acerto ou com o erro, e vai ter a naturalidade para se expressar. Então a gente precisa primeiro de tudo, precisamos melhorar a arbitragem no conceito de formação e de preparação, base. Você acha que tem que ser profissional? E uma vez, Profissionalizar. eu sou favorável à profissionalização, mas assim, vamos falar nós aqui, somos profissionais. São todos os jornalistas que são profissionais que são bons? São todos que são éticos? Mas você acha que diminuiria os erros? Você entende? Porque às vezes a gente coloca que o erro está atrelado ao profissionalismo. Não adianta eu fazer você um profissional se eu não te der condições para. Eu posso te profissionalizar, te pagar um valor por mês que você vai viver só daquilo, mas aí eu não te dou preparação, eu não te dou instrução, eu não te dou acompanhamento médico, nutricional, não te dou nada. Então eu entendo que sim, sou favorável a ter uma receita fixa, mas mais do que uma receita, eu preciso ter condições. Sabe os benefícios que a gente tem numa empresa? Sim. Quando a gente fala do convênio médico, da assistência, então eu digo assim, o árbitro, o que ele precisa ter? Um bom educador físico, preparador físico, uma boa nutróloga ou nutricionista, um médico do desporto, a atenção dele, massoterapia, olha só, a gente está colocando. Aí eu preciso de um profissional para trabalhar todo o lado sociocomportamental dele, eu preciso de uma psicóloga para trabalhar, eu preciso de um comunicador para ensiná-lo com media training, porque isso tem para os jogadores. Só que, repito, não são todos os jogadores. Porque o que eu quero do jogador na sua essência? Eu quero que ele jogue bem. Ele falar na coletiva é secundário. Exato. O que eu quero para o árbitro na sua essência? Que ele apite bem. Ele ir para uma coletiva, ele é secundário. Agora, eu entendo que é uma ânsia, né, uma necessidade da imprensa que os árbitros falem, e eu sou favorável. Mas primeiro, para a gente avançar para essa inovação, a gente tem que semear com qualidade a base. Porque se com a base a gente está aqui no programa falando sobre os equívocos que a gente está tendo, como eu vou avançar se eu ainda não conseguir sedimentar e solidificar o meu alicerce? Sim. Então eu acho isso preocupante. Quando eu fui gestora na federação, cobrava-se isso de nós, a gente até chegou a pensar num processo como esse, mas aí quando eu vou para uma amostragem de 600 profissionais, isso complica um pouquinho. Eu achei espetacular essa explicação, sabia? Não, maravilhoso. É um outro viés, é um outro olhar. Cada jogo hoje envolve muito dinheiro, né? Cada vez mais envolve, você para pra fazer as contas, cada jogo tá falando ali muito dinheiro. E os jogadores têm esse preparo, tem médico, tem fisioterapeuta, tem tudo à sua disposição. O árbitro não. O árbitro E a pressão é proporcional igual, né? A pressão é enorme. Não for um pouco maior. Exato. Os jogadores recebem um salário, sei lá quantas mil Astronômico. vezes superior. E o árbitro, muitas vezes, tem que ser o protagonista do jogo também, para apitar um lance importante. Então, é muito bacana escutar isso, né? E também tem o São Paulo, né? Que teve quase um frangaço do nosso goleiro lá, Gabi. Foi salvo pela mão. Foi salvo pela mão. Toque de mão. Assim, também foi... Não, acho que não é interpretativo, porque realmente... Olha lá. Eu tenho dúvida até agora se esse Então, Então, mas tem de câmeras pra você, tem câmeras diferentes. O que você crava aí? Posso você falar ou você não A fala? câmera de trás. Olha a Vai lá. câmera de trás. Não, vamos Começa lá, você, tá começa no livro você. de regra, certo? A manga da camisa é o quê? O que tá na regra dizendo? Braço. A manga da camisa. É braço ou é ombro? É ombro, a manga é ombro, sabe? Então, a manga da camisa. É Mas olha aqui o braço isso é sobre- uma coisa que eu falo, ó. A manga da camisa, na regra, Olha a elaboração. para interpretação é uma referência, certo? Se eu tiver uma manga de camisa que vai aqui, então não vai ser mão. Se a manga tiver aqui, não é braço, que até que ponto ele utilizou, certo? Aí depois a Ana vai entrar com um movimento antinatural. Você quer que eu fale um pouquinho dessa parte mais técnica para quem está em então casa? veja, Vamos agora eu sou juiz instruir. raiz. É. Eu sou juiz raiz. É o que eu falo. Uma vou coisa cá. é o cara apitar aqui, esse Vou jogo, botar com a blusa câmera, pra VAR. frente, vou te usar. Agora, quero ver isso na Copa Kaiser, meu querido. Não, mas aqui, ó, para quem Não, tá... não dá. Calma, Para quem tá em Não, casa. aí ele faz o movimento para controlar a bola voluntariamente Tá. e domina a bola. Falta. É falta. Então, aqui um ponto que é importante, né? Acho que dois. Não vou falar do movimento, perfeito o Bragueto. A imagem. Eu não tenho uma imagem clara que prova que foi no braço ou que foi no ombro. Sim. Para você que está em casa, e aí eu vou Cadê pedir o frame? para Tá no a frame Paloma aqui. correto? Pega a mãozinha aqui, Paloma. Vai aqui no seu ombro, aqui assim. Aqui, pega o ombro, encaixa ela aqui. Olha que interessante. Pega o ombro. Aqui. Por que eu tô colocando isso daqui para vocês verem? O que o Guarizo, Rodrigo. o que o, aqui é Rodrigo, o que o Bragueto falou, olha a questão da manga. Então a manga da camisa nunca poderá ser referência. O que vai ser a referência? A gente treinando
é esse movimento aqui, ó. Se eu levanto, tá vendo? Aonde vai ser o braço? E se eu abaixo, É um. aqui. É isso daqui. Falta. Então, é esse ponto. Se a bola tocou nesse lugar, não há infração, a mão não deve ser sancionada. Se tocou abaixo disso, aí deve ser sancionado. Nesse caso, eu tenho dúvida, porque é uma imagem que diz que tocou. Não, cadê o frame? Então, Vocês estão todos jornalistas aí profissionais, eu não sou. E a gente, Tá no frame, correto? e a gente, Vem, produção. a gente vai. E aí? Aí, eu vou até levantar o cartão amarelo e vermelho, porque a gente vai agora Ah, pôr não, na mas- lata. vai lá. Mas antes disso, na lata, calma aí. Gabi, nosso goleiro se salvou, nosso time jogou mal esse jogo aí, tá? Meu Deus. Você tá Olha que voltando e tal. Eu- Não, mas- Tudo chateado com o Rames. Mas só uma pergunta, pra mim. Aí, ó. minha Aí é opinião, mão. Tem que marcar a infração. Como quem gosta de futebol, estuda futebol. Só que pra mim o VAR não tem que entrar nesse lance também. Porque pra mim é interpretativo. A gente tá aqui, eu não sei se foi você. Não, Mas aí é recurso, então, Não, mas, aí é o mas- recurso mas- da imagem. mas aí, JP, nesse caso, não é interpretativo. O que pode ter tido? Erro de manuseio da imagem. Porque o protocolo, ele diz o seguinte, quando a gente fala de Olha o que ele infração... fez com o bração. Primeiro, aonde tocou? Qual é o toque da bola? Primeiro, você congela a imagem no toque. Depois que você congela a imagem no toque, você vai pedir para que a jogada siga normalmente. Por quê? Porque eu defini onde é o toque e depois eu vou ver o movimento do atleta, se ele buscou, se foi natural, se não foi natural e assim Foi na sucessivamente. Legal. Então aqui, quando o Rodrigo ele brinca, é que ele fala assim do frame, porque tem uma imagem que mostra que é infração e tem uma imagem que deixa a gente na dúvida. Muita Mas nesse caso eu tô com a arbitragem, vamos marcar a falta, é mais seguro. Muito no Bora pra lata agora. Na lata agora, vou dar o play no na lata aqui, né? O play tá aqui. Vou começar com você, meu xará. Com você, meu xará. Rodrigão. Mas eu tenho uma Mas pergunta. elas são sempre preferências. eu Não, sei, vai, mas vai na sua. Então a gente começa com você. Pressão total. Calma, Pressão o total. que é dela tá guardado. Ai, E olha, hein? eu tenho agora uma pergunta para você, que mexeu muito comigo, olhando a sua história e tal. Ah, Que você pensou em tirar a sua vida. foi. E como foi aquele momento para você, se você quiser falar, óbvio. Não, pô, eu falo abertamente, né? Hoje eu até brinco, eu dou testemunho vivo, né? Mas dou em igreja, dou em bar, em lanchonete também, certo? Porque é isso, eu comecei muito cedo a apitar futebol, né? Então eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, hoje eu tenho as escolinhas, hoje eu trabalho com atletas. E eu nunca tive uma oportunidade para ser jogador de futebol. Assim como quando eu cheguei, a Ana estava contando, né? Que eu conheço já também, a gente vai junto a alguns programas e a gente está sempre se seguindo. O meu foi acidental também, porque eu trabalhei desde os 14 anos, fui trabalhar no McDonald's, apaixonado por jogar futebol, mas já fui trabalhar. Então não tinha oportunidade de fazer peneira. Aí depois, com 18, eu fui trabalhar numa grande instituição financeira, ela é laranja, mas não vou falar o nome, que era na frente da sede da federação, e acabei conhecendo o pessoal da federação que eu atendia no banco como clientes. E aí eu conversava de futebol, todo mundo sabe, eu tenho uma queda pelo verde, gosto do Palmeiras, mas, né, o Corinthians... Mas pode ter essa queda? Não, quando eu apitava, Paulo, o Corinthians ganhava tudo e o Palmeiras nada. E quando eu ia apitar o Palmeiras, meu pai falava, não vou nem assistir que nós já perdemos. Então, veja, eu fui o juiz mais honesto de São Paulo, talvez do Brasil, porque o cara é palmeirense, o Palmeiras não ganhava, o Corinthians ganhava. Enfim, o que aconteceu? Eu fui ser árbitro por acidente, tá? E muito cedo, com 18 anos, quando os árbitros teve nessa época, né, na 96, um pouquinho antes de 90, os jogadores faziam carreiras como jogadores, encerravam como jogadores e viravam árbitros. E alguns chegaram até a apitar a primeira divisão. Rafael Claus. Não, o Klaus é um tempo um pouquinho diferente, mas o jogador joga até 35 e depois eles faziam o curso de árbitro que ia até 50. Sim. Às vezes até 60 chegou a ser, né? E então comecei muito cedo, fiquei dos 18 aos 38 apitando futebol. Aí quando eu parei de apitar futebol, eu achava que estava preparado, eu estava um pouquinho contra o sistema, não estava concordando com algumas coisas, sempre tive minhas empresas, meus negócios, nunca dependi de arbitragem. Essa foi a grande vantagem minha. Então, não tinha como. Primeiro, o cara pedia para eu fazia porque a regra pede e respeita os níveis hierárquicos. Mas quando um cara que nunca apitou nada pede para você fazer, é um pouco complicado. Correto? Então, um cara que nunca apitou pouco, não tinha experiência, chegava lá e mandava, eu quero que faça, se não fizer, eu tiro. Então, o sistema, eu não estava concordando, decidi parar. Achei que estava preparado e isso causou. E aí sim, a gente tem aí nossos institutos, meus negócios, inclusive no Ministério do Esporte, eu estive agora com o nosso ministro, né, falando sobre o caso da Valesca,
que ninguém prepara para parar. Ninguém está preparado para parar. Dizem que são duas mortes, né? Bom, quando a gente é morre isso. mesmo e quando a gente para de fazer Exatamente. aquilo que a gente se aposenta e para de fazer aquilo que a gente ama. Foi exatamente doloroso. isso. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu tive realmente esse processo. distúrbio, que eu até achava, nós árbitros, eu entendo o que eu vou falar, nós temos que ser muito forte mentalmente. Alguém que ficou 20 anos apitando futebol, gosto de ler, uma das minhas pós-graduações é treinamento mental, eu gosto de técnicas, eu aplico, eu ensino. Eu achava que eu era forte mentalmente, achava até que a depressão era fraqueza. Sim. Então veja que ponto chega. Aliás, o problema da depressão é essa. Você acha que tá tudo bem, as pessoas te perguntam, eu tava mal, falo, não, tá tudo bem, entre aspas, enganava as pessoas, mas não me enganava. Sim. Né? E achava que estava bem. E depois isso vai, como Maria Movediça, você acaba entrando e quando você detecta, você está doente. Essa é a verdade. Então, alguém que está doente, que não procura a cura, se não procurar, tende a cometer alguma coisa, né, errada. Eu não tenho vergonha Passou de pela sua falar cabeça isso. mesmo. Não, passou. Depois eu fiquei aí praticamente fazendo terapia. Aliás, eu começo um processo de cura que demora 3 anos, quando eu aceito que estou doente. Né? E depois procuro um médico, que pouca gente sabe a diferença de psiquiatra para psicólogo. Também você procura um psicólogo, eu não Às sou vezes é louco. químico, né? Precisa tomar um Exatamente, foi remédio. isso. É necessário. Mas olha, que ponto chega. A Ana Paula sabe que eu não sou normal, viu, Paulão? Eu cheguei a tomar um Rivotril a cada 12 horas e não caí. A ponto do médico chegar para minha mãe e falar, da onde saiu esse cérebro? Minha mãe ainda é viva, falou, não sei, doutor. Pô, a gente dá um sossega-leão, o cara não sossega. Mas aí, foi Deus, apego ao trabalho, ocupação à mente e aí sim ao remédio, né? Então, assim, Mas esse processo é muito difícil. No nosso caso, Rodrigo, tanto no caso do Rodrigo e o meu, eu saí muito jovem, saí com 30. E você quase também, né? 38, eu sei. 38, eu saí comecei com com 18, né? Porque também. algumas decisões não passam por nós. A carreira do árbitro, diferente da carreira eu sempre falo do atleta de atletismo, que depende dele, única e exclusivamente dele alcançar os índices. A gente é escalado, a gente é designado, a gente pertence a uma instituição. A gente está submetido a ela. Então, dependendo dos cenários, Sim. você pode estar muito bem na crista da onda, e dependendo da mudança de cenário, você simplesmente não serve, você é descartável. Estou Depende esperando do até momento, hoje, entendeu? depois de 20 anos prestados, 14 na primeira divisão, um certificado e parabéns pelos serviços prestados, uma medalhinha. Estou esperando. Não, uma bela história de vida. Bora lá, na lata, que a gente ainda tem a Ana, pra Ana. Bragueto, qual foi aquele erro? Essa medalha também? Eu quero ver. Estou esperando. Se a minha chegar, eu te aviso. Bragueto, teve algum erro que mais te incomodou? Você falou, ai meu Deus, aí depois você viu e falou, ai que vergonha. Não, então, inclusive é o que a Ana tá falando, né? Eu estava vindo bem na carreira, estava assim, pleiteando ser um árbitro FIFA, tinha feito os testes para aspirante à FIFA. Em 2012 eu fui apitar Palmeiras e São Paulo no Parque Antártica. E é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro e eu não marquei um pênalti, suposto pênalti para o Palmeiras, porque o Palmeiras até no Parque Antártica, não era no Allianz Parque, molhava o gramado, e aquela grama batatais, que é aquela grama mais alta, grossa, escorregava, né? O Keirson era jogador do Palmeiras. Rolaram uma bola para a direita para ele no primeiro tempo, ele foi chutar, quando ele pôs o pé de apoio, caiu. E não chutou a bola. Eu já tinha escorregado, eu não gostava de usar muito chuteira de trava, né? Porque é mais alto, machuca, desgasta mais. Eu sempre gostei de correr em cima do lance. Então eu usava a chuteira de society, eu já tinha escorregado, quase caído 2 vezes, mesmo na hora que fui brecar no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Diego Souza estava de costas pro lance, tem aí, né? Tem aí nas mídias, né? Aí colocar, todo mundo vai ver. O Diego tá de costas pro lance, e o Miranda era um dos zagueiros do São Paulo com o André Dias, e o Miranda foi muito inteligente, ele levanta o braço e vai assim para pegar meio que na bola com o Diego de costas. Só que quando o Diego vai virar para fazer o movimento para chutar ou cruzar alguma coisa, o Miranda pega a bola, mas pega mais a perna do Diego. E eu achei que o Diego escorregou para chutar, porque estava escorregando. Não marquei um pênalti. Para o Palmeiras, o jogo acaba 0-0. Então, supostamente, tudo bem, ele podia errar, mas eu influenciei no resultado da partida. Né? E olha que você é mais verde, hein? Então. E aí, Paulo, e esse jogo, né, é o jogo que eu tinha feito as finais do Campeonato Paulista, tinha feito 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Há quem diga que aquele ano, se eu não cometo esse erro, eu seria sério candidato à FIFA, o Sábio está pretendendo parar, né? Também eram uns árbitros bons na época na FIFA e tal. Mas o mais legal da resenha, para encerrar minha parte,
Foi 2006? Não, é 2009 ou 2012, não sei, é que eu sou de memória. Sim, sim. Tá lá, Bragueto erra Palmeiras e São Paulo, terceira rodada brasileira. É 2009 ou 12, não lembro agora, acho que é 2009, 2012 é outra história. Deve ter aí, né, 2009? 2009? Vai lá, 2009, tá aí. O mais legal é que é o seguinte, o Marcão, que hoje é meu amigo, goleiro do Palmeiras, a bola saiu, chutaram lá agora né, não dá pra saber mais onde que tá o gol da piscina. Na época no estádio a bola ia na piscina, né? A bola ia, não sei se é da tua época, viu? A bola ia na piscina. É verdade, não. Chutaram a bola foi longe. Aí o Marcão falou assim, pô, Braga, tá todo mundo falando que foi pênalti atrás do gol lá. Você ficava atrás do gol, pô, nessa época? Ficava, Não? Aí aham. você falou pro Marco também, então. Falou, cantou. 30 do segundo tempo. E a bola voltou, o Marcão, pô, Bragueta. Eu falei, ô Marcão, eu não sou jogador, irmão. Fala pros caras fazer um gol pra nós lá, então salva eu, cara. Acabou 0x0. Não salvou. Não teve jeito. Acabou 0x0. E o Palmeiras e o São Paulo ficaram brigando até o final do campeonato. Só que aí o Flamengo deu uma arrancada, passou. Imagina se na última rodada o Palmeiras perde o título pro São Paulo Esse por causa de jogo um viria ponto ou 2 todo. pontos. Yeah. Seria o ponto perdido. E foi uma pressão muito grande em cima de você, né? Ah, foi, mas aí fui pra geladeira, fiquei fora. A pressão maior foi o seguinte, já fazia isso aí era começo do campeonato maio, já fazia uns 4 meses que eu não ia na casa da minha mãe nem almoçar. Aí liguei e falei, vamos almoçar aí, marca aí, mãe, o almoço, os 4 filhos, tal, né, família grande, italiana, né. Aí minha mãe marcou lá o almoço, ó, o Rodrigo vem almoçar aqui, eu fui almoçar, porque tava na geladeira, no outro domingo, né. Minha mãe nunca perguntou nada de futebol. Ainda tá aquela família italiana que serve a comida e falou assim, ô Rô, que eu sou o Rô, né? Rô, tal. Ô Rô, vamos fazer uma pergunta pra você. Pô, como você não deu aquele pênalti? Meu outro irmão falou, mãe, fecha o ouvido, mãe. Ele é um tremendo filho da pica. Tem que aqui mesmo na geladeira agora, vai comer aqui o ano inteiro pra aprender como que marcar pênalti pro Palmeiras. Essa história de bastidores é sensacional. Bragueto, ó, bem rapidinho agora, porque eu quero que já seja de bate-pronto. Então vai. O jogo mais marcante da sua carreira, assim, o que já veio na mente agora. Não, já Corinthians, Português e Corinthians em 2000, o jogo que eu estreiei na primeira divisão legal. ao vivo na Globo. Boa. Esse eu tremi, hein? Se vê escala segunda, fiquei sem dormir até quarta. A gente estreou tudo em 2000, né? Foi o ano que eu estreiei eu falei também na que primeira. o que eu tava te esperando, que era bom, tava te esperando, Ana Paula. Agora é você na Ana lata. Paula. Agora é a hora. É, Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula, Vai lá. eu ser super sincero, eu sei, já falava, seja sincera, mas a gente acabou de falar aqui que o machismo na sua época era bem pior que hoje. Não que hoje não tem, hoje tem muito, mas na época era bem pior. Sim. Quando foi que você sentiu o maior machismo? Olha, Trabalhando com a arbitragem ou depois quando você posou na Playboy? Tipo, qual dos dois você sentiu mais? trabalhando na arbitragem. Quando eu fiz a Playboy, eu já era notoriamente conhecida dentro do campo de jogo. E eu achei que ao voltar, porque ele estava nessa época, eu fiz a revista em 2007, eu volto em 2008. Sim. E aí eu tenho uma gratidão enorme por Marco Polo Deonero, porque ele foi o presidente que quando eu consultei, não só ele, mas como a CBF, então eu consultei os dois órgãos, eu estava apta, eles me autorizaram, e ele falou, independentemente do que acontecer, você volta, né, pro futebol. E ele me aceita de volta, tanto que eu tenho uma fênix tatuada aqui, que é a semifinal que eu fiz em 2008. E eu achei que os jogadores, que eu fosse ter problema com o atleta, problema com o dirigente. Como eu posso dizer? Eu tinha um respeito tão grande por parte dos atletas que eu não sofri nenhum tipo de preconceito pós-revista. Nunca. Eu acho que eu mais sofri mesmo na arbitragem. E depois, quando você se torna gestora, que aí você tem que tomar algumas decisões, você vai para uma reunião, você tem que discordar de algumas pessoas, aí sempre tem aquele preconceituoso que lembra da revista. Tanto que teve uma reunião que eu falei, eu te dou uma de presente. Adoro. Porque a pessoa usa isso para te desqualificar, entendeu? E vendeu 250 mil revistas. Foi, Papai do Céu foi muita bom. coisa. Muita Acho que lotaria uns 10 Maracanã ali, entendeu? Papai do Céu foi bom, Papai do Céu foi bom. Edgar, Foi quiser, um momento já põe ela na diferente. parede aí, só você quer uma pergunta pra Ana? Eu tenho uma pergunta, eu queria saber, Ana, como foi sua saída também da arbitragem da federação? Foi dolorosa, assim como a dele. Esse ano, né? Não, da federação como ainda árbitro, não, como né? árbitra. Como árbitro. Não, como árbitra foi dolorosa, porque assim, no meu caso eu fui muito precoce, né? Foi logo pós-revista e eu tinha todo um acordo que eu voltaria. Aí fizeram eu fazer testes lesionada e aí automaticamente você faz uma prova lesionada, você vai reprovar. E aí venderam para a imprensa que eu não passava em testes físicos, o que não era verdade, mas eu estava com uma lesão.
Então, quando eu saí da FIFA em 2007 para 2008, e que eu sabia que eu saí, eu não sei o bragueto, mas eu lembro que, assim, eu chorei 7 dias, cara. dias. Tá louco. Eu chorei, e engraçado que esse ano eu chorei de novo, mas assim, eu chorei 7 Por quê? dias. 7 dias seguidos, porque... Não, mas por que esse ano você achou Então, que por causa da relação com a FIFA, a gente sabe o quanto é suado, e mais para nós mulheres, chegar no quadro internacional. Seja como árbitra, seja como instrutora. E eu digo que Papai do Céu foi muito bom comigo, porque eu cheguei à FIFA como árbitra, e depois cheguei à FIFA como instrutora, e esse ano eu completo, porque eu ainda estou na lista, meu 9º ano como instrutora FIFA, mas eu fui impedida de atuar. Exatamente por isso, porque aquilo que eu falei, a gente tem decisões que são tomadas que a gente não controla. E assim, eu sempre soube na minha vida que a gente não controla nada a não ser as nossas atitudes e os nossos atos. A gente não vai controlar nunca do outro. E coincidência, não aconteceu a mesma coisa. Esse ano eu recebi a notícia que eu estava impedida de atuar como instrutora, porque a minha saída da Federação Paulista foi muito tranquila. Todo mundo acha... Não, a minha saída da Federação, ele foi lá me visitar várias vezes, ele lembra do ambiente. Lógico. É natural que um gestor, gente, primeira mulher, foram 4 anos à frente daquela instituição, ele conheceu todos os projetos, não é me gabando não, mas junto com a minha equipe que lá estava, que eu trabalhei, a gente criou POPs, a gente criou processo de gestão, até porque eu sou formado em administração também. Então, a gente criou indicadores para escalar um árbitro, indicadores para ter um árbitro na primeira, na segunda e na terceira. Por que você está na primeira e não na segunda, sabe? E tinha todo um processo. E é natural um líder ele se desgastar, porque você pleiteia muito, você luta muito pelos seus colaboradores. Então vai ter um momento que gera um desgaste natural. Então eu entendo que a minha saída da federação, ela foi dentro do prazo, como gestora, como tinha que acontecer. E o da FIFA? Entendeu? Por quê? Agora, o que foi inesperado para mim? Porque eu pensei, sair da federação, vou continuar dando instrução, Na FIFA, né? vou dar consultoria. Não, o que eu pensei? Eu vou dar instrução na FIFA, continuo dando consultoria, né, na minha área, tá tudo ótimo. E aí, depois que o ano vira, eu recebo essa notícia. Então, assim, foi uma notícia que eu, sinceramente, não estava esperando, Rodrigo. Assim, eu, como ser humano... Tem alguém que você acha que... eu não preciso... Não, eu gosto, não vou falar nome, mas... Não vou falar nome, mas eu vou falar uma coisa pra você, de peito aberto. Eu sofri, quando árbitra, por 6 meses, para poder perdoar aquele processo. 6 meses eu sofri e perdoei todo mundo de peito aberto. Eu digo que agora, com a maturidade, a gente sofre menos. Assim, quando eu digo sofrer menos, aquela coisa que fica ruminando dentro da gente, não fica ruminando por tanto tempo. Então eu digo pra você que eu sofri 1 mês, orei muito, eu sou muito temente a Deus, e eu acho que nada nessa vida é por acaso, eu tinha que passar por esses processos, eu acho que aquele processo que eu passei como árbitra me fortaleceu para eu entender mais o humano como gestora. Exatamente. E talvez esse processo que eu estou vivendo agora está me fortalecendo, talvez para algo que o Papai do Céu está preparando para mim lá no futuro. Então eu preferi perdoar as pessoas com as quais tomaram as suas devidas decisões. Eu não vou falar nem que está certo nem que está errado. Talvez amanhã, como gestora, eu também tenha que tomar uma decisão similar. Agradeço a Deus por isso e bola pra frente que atrás vem. A gente não ficar remoendo coisa do passado, já foi. O momento agora tá bom. Gostei. Posso trocar com o Sgarbi aqui? Porque eu vou do seu lado aí. Nossa, mas cuidado que isso aí é polêmico, viu? Aí, instituição aqui. Vamos lá. Terminamos as perguntas? Tô livre já do lado? Tá livre. Mais uma, Pergunta, rapidata, vai lá. vai. Qual a torcida que mais te enchia? Porque eu já fui muito xingada à beira de campo. É verdade. Especialmente em jogo quando era time grande e time considerado pequeno. É óbvio que eu estava cobrindo o time grande. Sempre. Domingão, trabalhando longe da família e tal. E o repórter... Bom, eu imagino você. Qual a torcida mais chata? Menina, que me lembro assim na memória, até porque eu tenho um carinho muito grande por ela, portuguesinha. Fazer jogo na portuguesa, você Era sabe o que difícil. é. O pessoal Tipo o pessoal do amendoim. terrível. Ponte É, Preta não. também, do amendoim. o pessoal do amendoim. A Ponte Preta, Ponte pra Preta mim, também, um pouco é. menos, é pesada, é muito forte, mas como eu sou da região, É você de lá. e eles me conhecem desde pequenininha, tanto o Guarani como a Ponte, eles me conhecem desde os meus 12, 13 anos. Então, o torcedor me conhece na rua. Então, assim, existia, sim, essas ofensas gratuitas, mas menos. Agora, na portuguesa, eu vou dizer pra você, papai, olha,
Ah, Isso mas- quando não tinha ainda uma cusparada ali em Mas algum não tinha. lugar. Sabe qual a alegria do juiz, Xará? Era Pacaembu com 60 mil que eu cheguei a pegar duas torcidas e tal, mas com torcida A gente do pegou Cor- 2 torcidas. Ó, eu tive quando a essa- torcida do Corinthians falava, ei, juiz. Eu corri até mais, cara. Agora fala, olha lá, tá vendo aí? Tá falando pra É, mim, mas cara. agora uma coisa que... Não, o juiz é dele. Então mexe quando a torcida nova Não, mas quer eu vou pegar. dizer, é uma delícia. Agora, Rô, é uma delícia. Eu, pelo menos, adorava fazer jogo com casa cheia. Imagina. É uma adrenalina que Bizarro. eu Eu não tenho saudade disso. eu viu? não tenho palavras para descrever, assim, é indescritível, O pessoal entendeu? pergunta pra mim se eu tenho saudade só disso. De treinar, de fazer prova, escutar lá uns comédia cheio. falar, não tenho mais não. E você, Eu sinto falta de tudo um pouco. Eu não sei. Pode apitar casa Eu quero cheia. treinar forte agora, eu sinto Vai falta lá, um Edgar. pouquinho. Ah, que demais, pô, legal demais. E mudando um pouquinho o assunto para gente Vai falar lá. um pouquinho agora sobre futebol em si, o Corinthians é um time que no momento vem chamando atenção porque estava muito mal, o Corinthians não fato na zona de rebaixamento. Chegou o Ramon Dias. Nada como uma nova vibe, uma vibe nova. Exatamente, Paloma. Ramon Dias já deu uma cara nova pro time. Queria saber a opinião de você sobre o Corinthians. Eu lembro que há uma semana a gente falava muito que o Corinthians já estava numa situação que todo mundo praticamente acreditava que não via uma perspectiva, que estava indo CB, talvez. Agora com esse cara eu tô vendo um ânimo novo. hein, Foi com Paloma? 3 zagueiros, agora deu deu certo, uma né? Acho que é promissor o trabalho ganhando dele. do Bahia lá, né? Eu usaria essa palavra. Mas eu acho que é cedo ainda, a gente tem que aguardar, porque com a mudança, quando veio o português, o Tonhão, se esperava essa mudança, mexeu no esquema tático, mexeu no meio de campo, se imaginou um respiro e não aconteceu, né? Eu acho que agora ele acertou sim o sistema defensivo, mas é isso, eu acho que é promissor, não dá pra gente cravar ainda que a mudança tá aí de O fato. que você acha? Pra mim tem um ânimo novo no Corinthians, ainda mais contratando alguns jogadores agora na janela. O Ramalho, que entrou de zagueiro, pra mim Super bem. fez uma grande partida, grande partida. É difícil, né? Porque passa por um momento ainda político muito difícil do Corinthians, né? Só que ganhar do Bahia lá, o Rogério Ceni no comando, que é um grande jogador, sem falar com o meu coração São Paulino aqui, mas o Rogério Ceni tá ligado. O Rogério Ceni ganhar do Bahia lá, a torcida, aquela festa maravilhosa, pra mim é um resultado que dá um ânimo muito grande. É uma vitória. É. Eu acho que é uma vitória alivia sempre. O próprio Bragueto falou que se tivesse saído o gol do Palmeiras, era uma vitória e alivia. Então a vitória ela favorece. Agora já são 2 vitórias São seguidas. duas Acho que vitórias dá um seguidas, respiro. Então dá um respiro e aguardar essa reviravolta, né? Show. Quer dar um recadinho, Paloma? Quero. Aqui a gente vai girando, né? Gira, a gente Daqui gira. a pouco Voltando no celular agora. tem o nosso Sem Pipocar. A gente já estourou o nosso tempo da live, mas é porque o papo tá muito bom. E a ainda nossa tem, ó, diretora tá autorizando tem o seguir? Sem Podemos? Pipocar, e esse quadro é polêmico, comandado pelo Mussi. E aí depois o Ui. resultado da nossa meu enquete, que você quadro vai opinar também, viu, Bragueto? Antes, Um pouco. vamos para nossa vinheta, o nosso comercial Superbet, patrocinadora do Melhor de 3. Bora lá. Vai levando, bola jogada na grande área, foi pra linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. E o jogo continua pegado, travado no meio de campo. A bola jogada, pega na rede, mas evita mesmo assim o ponto. No Castilde, fecha a partida espetacular, Lucas. Com a Superbet, todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. Aí eu te ligo depois. 3 segundos? Proibido pipocar, já vai entrar aqui no nosso telão Superbet. Antes disso, vamos aproveitar para mostrar aqui, porque é muito legal apostar com a Superbet. Temos rodada amanhã, jogos amanhã. Bora lá para os palpites? Algumas apostas aqui, ó. São Paulo e Botafogo. Botafogo é líder. Eu vou assistir o jogo lá no Morumbi, na Superbet, 2,35. Se eu apostar, eu vou apostar R$50 no São Paulo, eu ganho R$125. Você vai apostar no São Paulo, querido? vou Tá apostar no jogando São Paulo. bem o seu time. Não jogou bem o último jogo, mas eu confio. Né? Tô confiado. Eu tenho gostado bastante das variações do Botafogo. Então eu vou de Botafogo. Quanto tá pagando o Botafogo aí? O Botafogo tá pagando 3,30. Fluminense e Palmeiras. Você vai em quem? Cara, o Fluminense ganhou o último, né? Melhorou, mas eu não sei, né? Aqui, desculpa, eu tô mostrando o celular. Aqui, ó, tá me chamando a atenção. O Fluminense, se ganhar do Palmeiras, é 3,50. Se eu apostar R$100
no Fluminense, que eu acho que tem chance de ganhar do Palmeiras mesmo. O Palmeiras joga muito, né? Não tem que fazer o quê, né, Bragueta? Desculpa aí. Não vai ganhar. E se eu apostar R$100, eu tiro R$350 na Superbet. Eu posso apostar os resultados, mas eu posso entrar, por exemplo, dentro da partida. E ali eu escolho quem vai fazer o gol, se o gol vai ser no primeiro tempo, eu posso ganhar mais, 8 Tem vezes vários mais, tópicos para aposta, é muito divertido. Tem número de cartões, quantos cartões amarelos vão sair no jogo, cartões vermelhos, e tem uma série de coisas aí para vocês se divertirem, beleza? Então, dito isso, pode vir, meu irmão. Agora Pega leve com a Ana Paula. Vamos começar comigo, né? Olha aí, o Ferrado. Cadê o pipocano? Vai. Mas são dois que não pipocam aqui, hein? Oi? Não, São dois que não pipocam. Raiz. Ó, tô Somos sempre pegando raízes, aqui, é ó. verdade. Eu vou começar primeiro. Eu vou começar com. Vou começar com você. Bragueto. Acho que eu vou quer ver? começar com Bragueto. Olha lá. Vai, vamos lá. Bragueto. Vai? Próximo aí. Tem que ser papum, hein? Vai lá, Pro rapidinho. Neymar, você daria hoje amarelo ou vermelho? Vermelho. De novo? Sim. Por quê? Porque, assim, o Neymar hoje é um exemplo para muitos meninos, né? Eu costumo dizer isso, eu tenho um contato, uma relação com o Neymar, o pai do Neymar, porque também tem alguns projetos. Sim. E de alguma forma é o que eu falo. O Neymar era para ser o melhor do mundo, talvez empatado com o Messi, ou mais ou menos com o Cristiano Ronaldo. Mas a FIFA não pode dar um prêmio de melhor do mundo para um atleta que perde fora do campo. Eu falo isso. Dentro do campo ele é quase que imbatível, ele é importante, mas como você vê, fora do campo, ele perdeu um pouquinho essa identidade que o atleta precisa ter, de correção, de família, de exemplo, entendeu? Então seria vermelho hoje. vermelhinho, vermelho de novo. Pra quem não sabe, o Neymar recebeu poucas expulsões na Foi a carreira. primeira dele como profissional. E o Bragueto foi o primeiro a expulsar o Neymar em 2013. 2013. 13, foi? 13. 2013. Deixa eu fazer uma pergunta agora, mas seja o mais sincero possível. Ele entrou um pouco pilhado nesse jogo aí que você Pouco não, postou ele. bastante. Você tava na festa dele no outro domingo? Então, Eu não isso que eu te perguntar. Ele tinha uma festa dele, ele tinha a festa de aniversário dele na outra semana. Era isso Você aí. acha que ele forçou a Eu expulsão? acho ou que não? não, tenho certeza. Outro dia eu falei isso num podcast aí, meu telefone tocou aqui, uns assessores pedindo pra, Bragueta, pega leve. Eu falei, não, foi mal. Eu lembrei na hora ali, eu tava um pouco Ele empolgado. forçou pra ir pra festa. Lógico que empolgou. Na verdade, essa foto é legal. As pessoas, quando eu mostro essa foto, perguntam por que Tem que eu... enquadrar essa daí, Bragueta. Eles já perguntam assim, por que você parou de apitar, Bragueto? Geralmente quando vem essa foto, eu falo, porque o Neymar falou, Bragueto, você é bom pra caramba, você apita muito. Eu falei, eu vou parar, se o Neymar falou que eu sou bom, eu não vou mais apitar. Não tem mais graça apitar quando o Neymar falou que eu sou bom desse jeito aí, Foi a ó. primeira pessoa do Neymar na Bora, carreira. foi. Só que tem um detalhe aí. Ó, pera aí, Ele antes tava do falando detalhe. o seguinte, Bragueto, você sabe que você tá errado. Eu não fiz nada. Falei, quem tá errado é você, que foi expulso, tá batendo no juiz. É melhor sair por aqui, senão você vai pegar 2 jogos. E nesse jogo, logo no começo, ele já tinha dado uma cabeçada no goleiro da Ponte Preta, no Edson, já tinha dado um bico, e a gente achou estranho, né? Que ele não tava legal. Você acha que ele é protegido? Era na época protegido pela. Os juízes tinham receio? Não tínhamos. Era até difícil, eu me lembro, uma vez encontrei com o pai do Neymar, eu ainda apitava, por causa de eventos, apito até hoje, jogos de ex-atletas, eventos, e uma vez o Neymarzão falou assim pra mim, Bragueto, meu filho tá te dando muito trabalho, eu falei, tá, inclusive pro meu pai, que outro dia eu tomei a dor do meu pai, que ele fica pulando, e eu marquei, eu não marco, e então assim, fala pra ele parar de se jogar, de pular, porque fica mais fácil pra gente interpretar. Mais uma, Bragueta, agora, não sei, não, vou receber amarelo aqui pra Rápido, você, né? tá? Preferência. Tá bom. Entre esses dois, pipocar. Cara, esse aqui pipocou. Marco Polo Del Nero e Coronel Marinho. Coronel Marinho foi o melhor comandante que eu tive sem ser árbitro. Ele foi o melhor comandante de arbitragem que eu tive nos 20 anos que eu fiquei na federação, 18 apitando, porque 2 são cursos, foi ele. E nunca tinha apitado um jogo. E pode isso? Pode, até porque ele, gestor de pessoas, conseguiu. Mas tinha humildade para perguntar para nós. Olha, ele falava com humildade de verdade, que também tem falso humilde no futebol, que era, ó, nunca apitei, eu gostaria, o que vocês acham? A Ana sabe. E para mim ele foi o melhor comandante. Eu tive aí uns outros que Mas, não vamos mas ver. o mérito. ele foi responsável, um dos responsáveis do seu afastamento em 2013? Não, o culpado foi esse aí, ó. Esse daqui. Esse foi pipoqueiro. Esse foi. Esse pipocou. Esse vai vermelho. Pode dar um vermelho bem Pode dar grande pra ele aí. vermelho. Põe na cara dele. Dá pra você na sua exatamente. cara, Marco Porque Paulo. tem até hoje lá no prédio da federação que um jogo de futebol é jogado
por 25 profissionais, 22 jogadores e 3 árbitros, certo? Quando aconteceu o que aconteceu comigo, de um infeliz aí, de um blog no diminutivo, que não vamos nem falar o nome desse infeliz, ele colocou: o juiz que vai apitar o jogo domingo recebe salário do Corinthians. Eu sempre tive minha empresa, meus negócios. Um ano antes eu tinha conversado com o Coronel sobre isso para encerrar minha carreira. Falei: Coronel, vem aqui para encerrar minha carreira. Eu assinei um contrato com o Corinthians de um projeto Jovens Árbitros, que não é o da Bahia, é o meu, mas deixa o da Bahia ser melhor. E aí o Coronel falou: pô, mas você veio aqui só para encerrar a carreira por isso? Falei: sim, porque eu já tô meio de saco cheio. Se o senhor fala que isso interfere, que conflita, eu vim encerrar a carreira. Ele falou: pô, mas você veio só por isso? Nada a ver, você tem seus negócios e tal. Inclusive a Ana sabe, a gente ficava treinando, correndo atrás da bola quando o seu Gustavo rolava sem jogador. Eu tenho projeto de futebol, escolinhas que os nossos jogadores jogam pra gente apitar, e eu levei isso pra federação. O Marco Polo Leonel perdeu a grande chance, no meu caso, na minha situação, de falar: o Bragueto já está na federação há uns bons anos, já apitou grandes jogos, tem a nossa confiança, porque deram a entender na sexta que pegaram um ladrão que ia roubar domingo. O blog do Figura. Você ia apitar a final, não ia? Eu ia apitar a final, segundo jogo. Eu ia entrar pros anais da federação. E aí ia aparecer lá: Rodrigo Bragueto, final do Campeonato para 2013. Entrar pra história, eternizar meu nome de uma forma oficial na história. E aí esse abençoado aí, esse xerifão aí, achou melhor me tirar do jogo. E o Coronel me ligou falando que eu pedisse para sair do jogo, seria melhor pro campeonato, pela lisura. Eu já tinha quebrado 3 teclados, Ana, 3 anos antes. Quando você era sorteado e não ganhava, eu quebrava os computadores de raiva. E aí ele me tirou do jogo. Ele me tirou do jogo, eu falei pro Coronel, falei: se ele me tirar do jogo, Coronel, para de apitar. Aí o Coronel falou: esse sangue italiano. Eu falei: tô calmo. Aí me tirou do jogo, eu parei. Quase morri, né? Quase me suicidei, me matei. Parei. E não pipocou. Hoje não pipocou, agora eu tô na Paula. Então, vai rapidinho aí, senão eu tô esgando a gente aqui, hein? Vai lá. Na sua história muito bonita como árbitra, teve alguns jogos que foram bem difíceis para você. Desses dois aqui. Botafogo e Figueirense. Ela já respondeu. É porque Corinthians e Palmeiras não fui eu. O lance não foi comigo. Ah, o lance não foi com você? Não, na verdade foi do meu lado, mas não fui eu que tomei a decisão de mudar a decisão. Eu validei o gol. Quem mudou foi o árbitro. Então, no meu caso, o Botafogo e Figueirense, que sim, eu cometi um erro. 2 gols. Olha lá, Ana. Olha lá, que beleza. 2 gols. Isso aí. E já era grande, né? Apesar de bebezinha. Era muito bebê. Foram 2 gols anulados. Foram 2 gols. Um correto e o outro milimetricamente eu me equivoquei. Com o VAR, eu estaria atuando até hoje. E o Botafogo ficou fora. Hã? Estaria salvo. Eu estaria, com certeza. Sim. Tá bom. O Figueirense. Foi prática, você pediu, não foi errado. Ela foi sem pipocar. Qual foi mais difícil de encarar? De novo, Federação Paulista ou a Fazenda? Fazenda, quem não sabe, vai ter de novo na Record. A Federação Paulista, eu acho que quando eu fui convidada para presidir a comissão de arbitragem, que na verdade eu não esperava, eu escrevi um projeto e o projeto foi validado e reconhecido pelos diretores. Na época eram 600 profissionais e eu sendo a primeira mulher, dos quais 98% homens, eu falei: meu Deus, será que eu vou dar conta? E aí eu agradeço demais a minha equipe e em especial a Jorge Larionda, um instrutor FIFA internacional, que quando eu recebi o convite para comandar a arbitragem de São Paulo, eu falei para ele: professor, eu só vou aceitar se eu tiver você comigo. Porque a gente tem que ter humildade de reconhecer quando a gente tem outros profissionais que poderiam me ajudar, principalmente no problema que nós temos até hoje, que era de formação. E ele prontamente aceitou, então eu agradeço muito a ele. Acho que esses 4 anos em São Paulo eu cresci como pessoa, cresci como profissional e devo muito ao Larionda, à minha equipe e aos árbitros paulistas, né? Aí... foi mundiais, foi Olimpíadas, sobre a minha liderança, a gente reconquistou o respeito que a gente já tinha, né? Então foi um momento muito, muito bonito, mas foi mais difícil. Vale lembrar que várias vezes eu fiz jogo com a Ana e ela recebia buquê de flores, viu? Conquistou isso, conquistou. Não, Você vai aprender essas coisas agora. Eu tenho uma pergunta. Conquistou, pô. Ana, eu tenho uma pergunta. Posso? Pode. Teve assédio de jogador de futebol? Não, assédio de jogador não, já fui cortejada por jogador de futebol. Não só por jogador, por treinador também. É um ambiente de trabalho, às vezes Mas as pessoas fui se cortejada. Assediada fora. Fui cortejada, assim, de falar: olha, gostei de você, você é uma mulher interessante, a gente podia
Aí eu falava, não posso, porque depois eu vou fazer seu jogo, vai dar problema. Ela saiu E se bem. virar notícia, vai ser ruim pra mim e pra você. E no nosso caso, quem perde sempre é a mulher, nunca o homem. O homem é o garanhão, né? O pegador. A mulher tem outros pejorativos aí. Ela fala na lata. Pra gente fechar, quem é o personagem do futebol mais chato com a arbitragem atualmente? Hulk, Abel Ferreira, o Zuba ou Felipe Melo? Bragueto, pra você. Abel Ferreira. Por quê? Porque o Abel Ferreira, ele faz um negócio que a gente sabe que é feito no futebol. Quando alguém chega, um treinador novo, ele faz todo esse teatro, essa reclamação para aparecer. Quando o Abel Ferreira chega no Brasil, ninguém sabia quem ele era. Então, até um certo ponto, ele fazer esse carnaval aí, chutar copinho, brigar com a juizada, vai o foco, vai a fama, vai tudo que se faz de uma forma ruim, marqueteiramente falando. Hoje, com tudo que ele já ganhou, com a referência que ele tem, não parar com isso, então, pra mim, ele passa a ser bobo, entendeu? Então, eu falo, pra mim, hoje é o Abel Ferreira, tá? O Hulk, o Zubeldia eu não tive o prazer de fazer jogo, o Felipe Melo eu tive também, o Hulk e o Zubeldia são jogadores que passam ali, claro, durante o jogo, também tem a sua pressão, são capitães, foram capitães dos times, mas quando você conversava, eles sempre entendiam, né? Agora, o Abel Ferreira Ana, precisa melhorar isso. pra você. Eu acho que o Abel, ele era titular, mas perdeu o posto pro Zubeldia. Vou ter que discordar de Mas você. quem conhecia o Zubeldia de verdade? Porque o Zubeldia usou a mesma estratégia. Se você for partir do princípio que você acabou de dizer, É isso da, aí. da promoção dentro isso da aí. coletiva, hoje o Zubeldia, ele aponta, ele reclama da arbitragem com afinco, e não só com a arbitragem, ele desrespeita até colegas de profissão na entrevista quando ele se sente coagido. Eu acho que ele é um grande treinador, gosto dele, assim como eu gosto do Abel, eu gosto dos dois, acho que eles somam para nossa cultura no sentido de proposta, de competitividade, de maneira de ver o jogo, mas precisavam esquecer um pouco a arbitragem e se preocuparem mais com as suas equipes. Ó, pra gente fechar, vou te dar o cartão, levanta. Ai, meu Deus, lá Tô vem. tô no jogo, tá? Já dei uma nele, já dei uma na canela dele. Como é que você chega pra mim? Mas você tem que ser dura. Ou já dá o que você prefere? Já dá o cartão ou você vai chamar a minha atenção? Eu quero entender como você faria. Paloma, para você, não mais. Por favor, pode ir. Já deu. Tchau. Bragueto, esse aqui é um mala. É um mala acabado. Então tá bom, vamos lá. Então, ó, já deu uma minha, já me empurrou, já deu cotovelada, quase quebrou minha perna. Como é que você fala pra Por que ele? que você tá dando risada aí? Fora, não pode sair, sai por ali, fora! Tá É bom, fora, tem tá festa semana que vem mesmo. Ah, então tá bom. Muito bom, que papo legal, valeu demais, demais, lições de vida, tivemos uma aula de arbitragem aqui também, foi muito bacana, obrigada Mussi, Obrigado, viu? recado final. Gente, obrigado. A audiência, eu tenho certeza, a gente vai pegar, foi muito boa. Semana que vem a gente tá de novo. Garbinho, Oi, fala, Rodrigo. Não, semana que vem a gente tá onde? A gente vai ser o programa direto do estádio do Morumbi. Tomara, nossa, vai sim. ser demais. Aí é moral, hein? Do Morumbis? Morumbi. Bicho. É só agradecer demais. É muito legal escutar árbitros, ex-árbitros, porque a gente passa a ter uma visão também humana dos árbitros, cara, que eu acho que falta muito. Eu sou torcedor também, tá? Eu critico muito, eu fico louco quando o árbitro erra contra meu time. Ei, Claro. juiz, Lá, Lucas. Ah, eu corri até mais. Mas é muito legal escutar as histórias dos árbitros que passaram por conta de erros, acertos, porque são humanos também, né, cara? E muitas vezes a gente esquece disso. A gente leva muito, tanto o jogador, o árbitro, escutar essas histórias assim, que pô, todo mundo erra, né, cara? Então, um erro bobo assim, a Ana falou que aquele erro contra o Botafogo Figueirense, um erro assim, prejudica tanto. Milimétrico, mas Pô, muda. ele também falou de uma situação, então é difícil, é complicado, mas foi muito bacana escutar. perfeito, obrigada Bragueto, Não, eu mais que uma vez, agradeço, Ana Paula Oliveira, muito obrigada, essa camisa aí é? Eu que linda. trouxe uma Ah, camisa você aí, a trouxe? época da Liga Rio São Paulo, que a gente usou. Da Liga Rio São Paulo, nossa, uma essa é camisa antiga, época hein? aí de um museu que eu tenho também, Essa é né? antiga. Muito lindo, Guardar. muito legal. Boa. Obrigada por estarem aqui com a gente, Ana Paula, além de uma grande profissional do futebol, também uma grande jornalista, Imagina, comunicadora você é gentil. demais. Obrigada, Nossa, muito Bel. legal. Gente, vocês, obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. Terça-feira que vem, 18 horas, melhor de 3, um oferecimento Superbet para vocês. Até semana que vem. Tchau. Show. Ah, muito legal. Pô, que figura.